Tá certo. O Dr. Leandro, com muito carinho, fez o convite. A gente trabalha com ele lá em São Lourenço e com muita satisfação pudemos aceitar para estar aqui mais uma vez reunidos, para a gente conversar em torno dos ensinamentos de Jesus, né, dos pontos básicos da doutrina espírita, que é tão importante assim para essa nossa caminhada terrena, né? Então aqui juntos a gente vai fazer essas reflexões, vamos conversar, né? Não tem ninguém aqui na posição de professor, mestre. Esse é o Cristo, esse é o mestre. Nós somos todos aprendizes. Nós estamos todos caminhando, precisamos nos preocupar com essa nossa primeira conscientização do que somos, aí a partir dessa conscientização a gente trabalhar as nossas ainda mazelas, imperfeições morais, né? Mas é preciso que a gente olhe para a gente mesmo, que a gente se conheça, porque no fundo, a gente é um perfeito desconhecido de nós mesmos. A gente não sabe na essência, assim, onde que a gente precisa atacar, onde que precisa avançar, né? A gente, nessa caminhada terrena, né, os afazeres da vida, tantos compromissos, responsabilidades, a gente meio que liga um piloto automático e vai vivendo. Materialmente isso funciona. A gente sabe o boleto que tem que pagar, conta, né, os compromissos com o médico, com isso, com aquilo, né? No piloto automático a gente vai, mas espiritualmente, nas nossas necessidades evolutivas, aí não, a gente precisa assumir com mais responsabilidade a rédea do nosso próprio aprendizado. E o nosso tema de hoje é o óbolo da viúva, que vai nos ajudar muito nesse processo assim, de autoconhecimento. Mas antes da gente falar especificamente do óbolo da viúva, vamos contar uma história aqui. Vai ser como que o pano de fundo aqui da nossa conversa, das nossas reflexões. Francisco de Assis, né, o São Francisco, famoso santo católico, grande alma, ele retornou ao plano terreno, uma missão muito importante no século XIII, lá na Itália, né, mais especificamente na região da Umbria. E ele estava lá no meio católico, né, que não importa o rótulo religioso, não importa o que cada um de nós faz da caminhada. E ele estava lá, naquele contexto católico, com uma missão muito importante. Em um determinado momento lá da vida dele, ele recebe um chamado do próprio Cristo, um momento de êxtase. Ele ouve a voz, que ele entende ser do próprio Cristo, e diz para ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele falou muito fundo no coração dele, só que ele entendeu de uma forma muito literal primeiro, porque ele foi lá e construiu uma igrejinha de pedra, uma igrejinha que existe até hoje lá na Umbria, né? As ruínas, pelo menos resquícios dela, existem até hoje lá, né? Depois que ele foi compreender com mais profundidade esse apelo do Cristo: reconstrói a minha igreja. Porque lá a igreja naquela época estava passando por um momento assim de dificuldade, estava confiando mais 100% assim, no poder do dinheiro e no poder político, se desvirtuando realmente dos valores espirituais. E a reconstrução que Francisco precisava fazer era exatamente no coração de cada um, naquelas opções, naquilo que cada um estava escolhendo, inclusive dentro da igreja, usando a igreja ou a religião como uma forma de poder, de ganho, de elevação do próprio eu, né? Aí ele começa o processo de reconstrução da igreja, mas ele começa por ele mesmo. Aquela famosa cena que nós já vimos em tudo quanto é filme, né, que a gente conhece, que ele, né, o pai dele cobrando dele uma posição assim, ele se despe todo, fica nu, ele era da família muito, muito rica, né, ele abandona absolutamente tudo e sai nu da casa dele para começar a tarefa dele. E ele realmente leva, né, a congregação dele dos franciscanos, que tinha o principal, né, a principal assim, bandeira deles era o desapego total dos bens materiais, desapego absoluto, voto de pobreza, né? E ele realmente levou uma tarefa muito importante, criou aquela congregação, e os anos passaram, cresceu aquele grupamento ali dos franciscanos. A tarefa foi vitoriosa porque realmente abalou muitos corações e convicções com o exemplo deles, né? É Francisco mesmo que fala assim, né? Saia por aí pregando o evangelho. Se necessário, use as palavras. Porque a gente prega com exemplo, exemplificando.
né? E ele exemplificou de uma vida longa e frutífera, né, de bens espirituais. Só que aproximando do final da vida dele, ele percebe que as forças físicas dele estão em declínio, e ele percebe também que a própria congregação dele começa a enveredar por aqueles mesmos equívocos pelo qual ele iniciou a tarefa. Ele começa a ficar triste, né? Discípulos próximos dele começam assim a se desvirtuar, começam a se preocupar com aquelas questões mais terra a terra, materiais. Ele vai ficando cada vez mais triste. Né? E ele pensava, eu vou sair daqui, como que vai ficar? Como que vai ser depois que eu não estiver aqui? E ele foi indo nessa tristeza, né? Quase que uma depressão santa, né? Até que no momento lá ele resolveu se aconselhar com uma grande alma, irmã Clara. Ele foi lá, se deslocou lá para o convento das Clarissas, conversar com a irmã Clara a respeito disso, né? E ele chegou lá, ele não precisou nem falar nada. A irmã Clara, né, uma alma experimentada, né, esses corações que amam, né, reconhecem assim, só de olhar o estado íntimo, né, da pessoa, ainda mais pela fraternidade, intimidade de afeto que eles tinham, né? Ela olha e percebe ele triste, percebe esse estado de espírito dele. E antes que ele falasse alguma coisa, a irmã Clara já fala para ele, pai Francisco. Todos chamavam Francisco de pai, todos, os discípulos, né? É uma forma respeitosa de chamar, né? Fala assim, pai Francisco, eu sei por que você está triste. Eu sei. Francisco ficou quieto, né, aguardando, né? Aí ela falou assim, tinha uns companheiros que foram com ele, o pessoal lá do convento das Clarissas, tinha mais gente próxima assim. Ela falou para Francisco assim, ó, você está triste porque você é muito apegado aos bens materiais. O pessoal que estava ali assim ficou perplexo, né? Falou, o que ela está falando? É Francisco, pai Francisco, apegado aos bens materiais? Né? O próprio Francisco se espanta também, assim, sem entender, né? Aí a irmã Clara fala para ele, pai Francisco, apegado sim. Porque você construiu uma obra que é do Cristo e você está preocupado com a obra. Você está apegado à obra. Você não fez o seu melhor? Você não se doou? Você não fez tudo que estava ao seu alcance? Mas a obra não é sua, a obra é do Cristo. Né? Aí Francisco realmente caiu em si, né? Francisco de Assis levantou e sorriu e concordou com ela, que é muitas vezes muito difícil para um homem, né, concordar com a mulher, concordar, realmente, irmã, você tem razão. Sabe, e ali ele mudou esse estado íntimo dele, até, né, os momentos finais da vida dele, levando com mais alegria e com aceitação aquilo que não estava realmente na mão dele. Então essa história aqui, ela nos dá uma ideia assim de como que é complexo, né, a nossa organização assim, de sentimentos, de emoções, é algo muito complexo, porque tem características assim, né, do orgulho, da vaidade, do apego, que são mais sutis, que são mais entranhados, assim, que não são tão visíveis, né, como Francisco de Assis não percebia esse apego dele à obra que não era dele. Quando é um apego assim mais bruto, mais ostensivo, é fácil de ver. Isso aí durante muitos anos a gente participou de uma casa espírita lá em São Lourenço por mais de 20 anos e recebia muitas doações. Assim, as pessoas doam para, né, ser repassado, né? E muitas vezes chegavam lá roupas, por exemplo, camisa sem botão. Ou seja, a pessoa vai doar a camisa, tira o botão, pensa assim, não, vai que eu vou precisar do botão, mas isso era muitas vezes que acontecia. Pensa bem, o apego da pessoa vai doar, mas não, pode ser que eu use o botão. Calça sem zíper. Sabe, desviado na ideia da pessoa, fala, estou doando pano, a pessoa lá que precisa, ela se vira, ela dá um jeito. Né? Deixa esse zíper aqui, é um apego bruto, é um apego realmente, mas isso não foi nenhuma, nem duas vezes, foi muitas vezes que nós vimos isso lá, sabe? Carro, às vezes a pessoa compra um carro, novo, seminovo, o que for, e vira escravo do carro. E todo dia está com o paninho no carro e não pode andar no carro, não pode, né? O carro não pode ver chuva, não pode ver terra, não pode ver nada. Em vez do carro servir a pessoa serve ao carro. E se acontece uma coisinha ali no carro, que vai acontecer, no momento outro vai ter um arranhão, vai ter alguma coisa, a pessoa fica para morrer, a pessoa entra num estado de tristeza por causa daquele bem que ela se tornou escravo. Né? Isso é mais ostensivo, é mais bruto, é mais fácil de ver. Né? Tem uma amiga minha, Marília, lá de São Lourenço, ela é companheira nossa de tarefa, ela é assim, de mais idade, até a idade da minha mãe.
Uma vez ela me contou assim, uma coisa que eu achei muito interessante. Ela contou assim com tristeza, né? Falou, abrindo o coração assim mesmo. Ela falou, quando ela era recém-casada, tinha uns filhos pequenos, ela trabalhava no banco, o marido também, assim, tinha uma situação tranquila. Aí ela conseguiu comprar o sofá dos sonhos dela. O sofá que ela sempre sonhou a vida inteira, que um dia, quando eu tiver uma casa, eu vou ter um sofá assim lá na minha sala, um sofá branco, estofado. E ela conseguiu comprar o sofá e botou lá. E ela falou pra mim que ela tinha um luxo com o sofá que ela não deixava. Ela tinha um menino e uma menina, ela não deixava ele sentar no sofá. Aí tinha um sofá velho do lado, que não, você senta aí, aqui lá, deixa ali o sofá, deixa o sofá. Ela falou com muita mágoa isso, que as crianças cresceram, adolescência, vai estudar fora, daqui a pouco a casa está vazia e o sofá envelheceu lá novinho. Porque tudo envelhece, né? Mesmo sem uso o negócio envelhece, o couro rasga, o couro esfarela. E ela teve que dar fim no sofá que ela praticamente não usou. E ela falou, eu devia ter deixado eles pular em cima do sofá e tal. É um apego. Porque qualquer bem assim que a gente tem é para nos servir, é para nos trazer conforto, é para usufruir, né? Agora, as características mais sutis do apego, né, do apego, da vaidade, do orgulho, né, é aquilo que a gente tem que ter atenção, e é o que o Cristo nos fala nessa mensagem, né, do óbolo da viúva. Né, porque o óbolo da viúva é o item 5 do capítulo 13º, né? Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Mas se lê assim apressadamente, a pessoa vai falar, não, foi lá a viúva, deu 2 moedinhas, deu mais do que o outro que deu bastante, né? Pode parecer que está falando de caridade, né? Pode parecer que parece estar falando de caridade, não é? Mas a própria estrutura do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13º é o quê? Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Porque qual que é o capítulo que fala de caridade? É o 15, 2 capítulos depois. Fora da caridade não há salvação. Então o tema especificamente não é sobre a caridade. Né? É algo mais profundo, é disso que a gente precisa conversar aqui. Mas o Jesus, ele falava de acordo com a época, né? De acordo com a tradição, com o lugar que ele se encontrava lá 2000 anos atrás. E lá naquele momento, uma parcela mínima da população sabia ler e escrever. Mas mínima, coisa menos que 1%. Então a transmissão do ensinamento era por via oral, era a tradição oral. Então, por isso que se contava histórias. Por isso que ele transforma uma passagem que ele olhou, ele estava lá sentado, né, na frente do templo, veio a mulher doando, e ele transforma aquilo numa parábola. Mas antes da gente falar da parábola, a gente vai falar do item 1 desse capítulo 13º, que é, né, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Porque o ensinamento do Cristo, é o Cristo, né, pessoal? É o governador espiritual da Terra. Então imagina um ensinamento que ele traz, vocês acham, né, a gente precisa compreender que não é algo simples. Apesar de, na sua camada mais superficial, tá ali, né? Não, aquilo que é dado com esforço, como no caso do óbolo da viúva, tem mais valor do que quem dá do que sobra. Mas o ensinamento de Jesus a gente tem que imaginar como se fosse uma cebola, sabe? Com várias camadas. Tem a primeira camada, tem a segunda camada. Essas camadas mais profundas a gente vai alcançar à medida que a gente desenvolver o nosso discernimento, sabe? A nossa consciência assim, espiritual do que nós somos, né? Somos espíritos eternos, né? Numa trajetória, e nesse momento estamos aqui encarnados, numa etapa física. Então, quando a gente começar a se conscientizar mais disso, a gente vai alcançar camadas mais profundas desse ensinamento. Então, lá no item 1, que é a passagem que dá título ao capítulo, né? Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Antes do óbolo, vamos ler aqui, ó, rapidinho, ó. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois do contrário, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes uma esmola, não trombeteis quando fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, porque lá naquele tempo, onde era o local de doação, tinha um local de doação e tinha um sininho. Então a pessoa podia colocar lá, se quisesse, podia tocar o sininho, dizer, ó, estou doando. Por isso Jesus fala, não trombeteis como os hipócritas nas sinagogas. Ou seja, isso é caridade? Não é, isso é autopromoção. Caridade o que é, pessoal? Caridade não é simplesmente doar. Não é. Eu posso pegar uma cesta básica aqui e levar para uma família carente. É caridade? A resposta certa é depende.
Que é um bem, é sempre um bem, porque quem está passando fome não importa de onde veio aquele alimento. Então é um bem, é uma beneficência, isso é. Agora a caridade mesmo, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, né? Todo mundo conhece, né? Todo mundo lembra, né? Pergunta 886, né? O BIP, né? Do cristão. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Então, só vai ser caridade essa cesta básica que eu estou levando ali, se a minha intenção é o bem daquela pessoa. Se eu tive compaixão, se me doeu aquela situação, eu vou lá levar aquele auxílio, desinteressado, não estou preocupado nem com um obrigado. Aí é caridade. Né? E, por exemplo, principalmente em eleições municipais, muitos políticos saem distribuindo cesta básica. Né? É caridade? Não é. É um bem? É. Mas caridade para quem está realizando, não. É como aquele que toca a sineta na porta do templo. Está fazendo uma promoção pessoal, quer ser reconhecido por aquela doação, e Jesus fala aqui, olha, né? Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando é outro o móvel, né? Por exemplo, o político que quer ser reconhecido, já recebeu a sua recompensa. Não tem mais nenhum efeito espiritual ali. Isso é Jesus que está falando. Né? Aí ele continua aqui, ó. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Vamos guardar bem isso, que isso é importante aqui para as nossas reflexões da noite. Mão esquerda, mão direita. Emmanuel tem uma página do livro Palavras de Vida Eterna. Eu vou trazer bem resumido aqui, porque ele fala das mãos. O nome da mensagem é Reparemos Nossas Mãos. Isso aqui é importante para a ideia assim, que a gente está desenvolvendo. Né? Emmanuel falando sobre as mãos. Eu vou falar bem resumido aqui, olha. Emmanuel. Meditemos na grandeza e na sublimidade das mãos que se estendem para o bem. Mãos que aram a terra, produzem alimento, fartura, né, que sustentam, né, a população. Mãos que constroem lares, indústrias, estradas, trazem o progresso. Mãos que escrevem cartas consoladoras, receitas médicas, né, orientações. Mãos que curam na medicina. Aí a gente pode imaginar a medicina lá mesmo, né, do médico, né, o passista que estende a sua mão, está utilizando a mão também, apesar da mão ser a ponta do processo ali, né? Mas está utilizando a mão para cura, para esse processo de reequilíbrio. Né? Mãos que plasmam a riqueza na ciência, na tecnologia. Aí Emmanuel faz o contraponto. Ó. Mas pensemos também nas mãos que se estendem para as sombras do mal. Mãos que exploram a inocência, a fraqueza. Mãos que matam, né, no abuso do poder, para subjugação, para manter posições de vantagem, né? Mãos que abusam, mãos que ferem e manipulam, mãos que caluniam, né? Escrever calúnia, né? Mãos que envenenam, né? Caluniar e envenenar com as mãos é muito fácil nos dias de hoje, né? Redes sociais, é com as mãos ali, né? Escreve o que quiser sobre a pessoa, né? Cria-se a fake news que for, envenenando, né? Porque muita gente vai acreditar naquilo ali, vai tomar aquilo por verdade. Muitas vezes a mão que escreve isso escreve dando uma tinta de verdade, uma tinta de seriedade. São as mãos que envenenam. Emmanuel finaliza assim, ó, reparemos assim a que forças da vida estendemos as nossas mãos. Jesus, o Divino Mestre, passou no mundo estendendo no auxílio a todos, ensinando e ajudando, curando e afagando, aliviando corpos enfermos e levantando almas caídas. E, para mostrar-nos o valor supremo das mãos consagradas ao bem constante, preferiu morrer na cruz de mãos estendidas do que como que descerrando o coração pleno de amor à humanidade inteira. Então, com as mãos a gente pode empreender ações boas ou ações más, né? Porque a própria Madre Teresa de Calcutá já falava assim que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que oram. Olha que forte, né? Porque a prece em tudo é um grande auxílio. Mas é preciso dar ação. É preciso partir para a ação. E as mãos, elas materializam aquilo que está dentro da gente. Eu tenho o sonho de construir uma casa. Eu quero construir uma casa. Né? Aquilo nasceu dentro de mim, da minha vontade, né? do meu empenho, do meu desejo, mas é minhas mãos que vão materializar.
seja botando o tijolo lá ou eu trabalhando para pagar ali, é através das mãos. Né? O chão aqui está limpinho hoje, tudo organizado, porque alguma mão veio aqui anonimamente, varreu, limpou, organizou tudo. Então as mãos exteriorizam aquilo que está dentro da gente. A pessoa teve a intenção, não, vamos deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho. As mãos, elas exteriorizam aquilo que está lá dentro da gente. Então, quando fala assim, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, o primeiro conceito que se tem, qual que é assim? É aquela ideia, né, de porque uma mão está perto da outra, né, uma mão lava a outra, bater palma a gente usa uma mão na outra. Então, se tem aquela ideia assim, que uma mão não sabe o que a outra está fazendo, porque uma está perto é para aquele bem ficar escondido. Mas tem um problema. E se for uma coisa ruim, é para uma mão esconder da outra também? Surgiu aí uma questão, né? Surgiu aí algo para a gente pensar. Porque no Evangelho, em vários momentos, usa-se esse conceito de direita e esquerda. É aí que a gente precisa aprofundar o entendimento nosso, porque não é uma questão de lado, né? Esquerda, direita, né? Para vocês olhando, né? Esquerda, direita, não é só uma questão de lado. Tem um símbolo aí muito, muito importante. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Essa própria passagem, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Né? Lá em Lucas está assim, ó, em breve virá o tempo em que o Filho do Homem será posto em um plano à direita de Deus. Direita, será que é assim, lado direito de Deus? Será que é esse o sentido? É muito mais profundo que isso, né? Quando Jesus fala, se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra. Jesus está falando, ó, bateu aqui, dá a outra. A gente sabe que não é isso. Né? Nesse caso de apresentar outra face, a gente sabe, olha, quando você é agredido, né, no seu orgulho, você é agredido na sua vaidade, não é? Ou, né, uma pessoa me ofendeu porque a pessoa falou algo que machucou o meu orgulho. Quando Jesus fala oferece outra face, o que ele está falando? Qual que é a face contrária do orgulho? É a humildade, oferece a humildade. Oferece ali a compaixão para a pessoa. É esse o sentido. Tem uma passagem assim, que é muito interessante também, né? Jesus saiu com os apóstolos, ele convivia com os apóstolos, porque a maioria deles eram pescadores, né? E ele convivia, morava na casa de Pedro praticamente. Numa ocasião lá, eles saíram de madrugada para pescar, né? Lá no lago de Genezaré, né? Madrugada. 3 horas da manhã pegaram o barco, foram lá para o meio do lago e tentando, jogando a rede, eles, né? Jesus observando eles lá, e amanheceu o dia, manhã entrando, assim, o sol indo a pino, assim, nada deles pegar peixe nenhum. Aí eles desanimados, tristes, né? Porque, né? Meio de vida deles, sobrevivência, muito trabalho, nada, né? Aí Jesus, né, que estava observando eles, ele falou, por que vocês estão tristes assim, né? É claro que Jesus sabia o que estava acontecendo, né? Mas Jesus já induz, assim, ao ensinamento, né? Eu falo, senhor, você viu, né? Tentando aqui a noite inteira, não pegamos nada. E Jesus fala, tá lá, textualmente assim, ó, joga a rede do lado direito do barco. Não tá assim, joga do outro lado, né? Tá, joga do lado direito do barco. Aí eles jogam na primeira, né, na rede lá, enche de peixe, que eles quase que não conseguem tirar a rede, o barquinho quase que afunda de tanto peixe. O que Jesus estava falando? Qual que é o ensinamento aqui? Né? Você está fazendo uma coisa de um jeito, você está fazendo de um jeito, e está o mesmo resultado. Você está querendo um resultado diferente fazendo do mesmo jeito? Você precisa fazer diferente. Joga do outro lado, faz isso diferente. A gente trazendo isso assim para o campo do espírito, né? Vamos imaginar uma dificuldade que a gente tenha, por exemplo, impaciência. A pessoa não é paciente, a pessoa tem impaciência, qualquer coisa a pessoa está perdendo a paciência. Aí, de repente, ela tem um parente lá, um cunhado, alguém assim, que tira muita paciência dela, ou um colega de trabalho, ou um amigo, né, que a pessoa tira a paciência dela. O que normalmente a pessoa faz? Ela começa a evitar aquele que tira a paciência dela. Não vou nem, eu vou evitar, porque senão tô vendo que eu vou me irritar, que eu vou... Tá jogando a rede do mesmo lado. Tá jogando a rede do mesmo lado. Quando Jesus fala, joga do outro lado, é o quê? Eu vou mudar a pessoa? Não vou mudar a pessoa, mas eu posso me modificar. Né? Por que aquela pessoa está me tirando a paciência? É porque eu tenho necessidade desse aprendizado. Enquanto eu não vencer esse aprendizado, enquanto eu não adquirir esse valor,
Eu posso fugir dessa pessoa que é outra pessoa que vai vir trazer aquela experiência para mim. Não tem jeito. Não. Você vê no trânsito, né? Não sei como que está aqui em Conceição, mas São Lourenço está uma coisa terrível, o trânsito lá, que você precisa de paciência o tempo inteiro. Se você não tiver paciência, você vai surtar, numa voltinha de carro você surta. Por quê? Porque todo mundo quer a preferência, quer chegar antes, se não tiver paciência, se não tiver essa complacência, se não tiver esse aprendizado da espera, da calma, a gente vai estar jogando a rede do mesmo lado, né? Então, quando coloca essa oposição assim, esquerda-direita, está falando de materialidade e espiritualidade. Está falando de ego e caridade. É uma oposição, é para a gente, sabe, não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita, ao contrário do que possa parecer, para a gente não fazer distinção. Quando a gente caminhar nas nossas obrigações materiais, a gente saber que nós somos um espírito eterno em aprendizado, e eu tenho responsabilidades espirituais em qualquer situação. Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita, não faz distinção, não faça distinção. Você está fazendo um bem aqui, por que você vai querer um benefício material daquilo, que seja reconhecimento, gratidão, o que for? Né? Então, nesse processo de não fazer essa distinção, ele é muito importante. Tinha um conhecido meu, muitos anos atrás, ele é espírita ainda, né? E ele mexia com negócio de carro. Mas ele não tinha loja não, mas ele comprava carro e vendia, comprava e vendia. Tinha um lucro dele lá, tudo certo, tranquilo, né? Isso já há muitos anos, né? Um dia eu conversando com ele lá, ele estava mexendo num carrinho que ele tinha comprado lá. Aí eu tô vendo ele mexendo, quando eu ver, ele está camuflando um defeito do carro. Ele não estava arrumando um defeito, ele estava camuflando o defeito. Ou seja, ele estava fazendo que o defeito sumisse ali para aparecer depois que já tivesse com outro dono lá. Aí eu perguntei, o que você está fazendo, cara? Eu falei, não, mas se eu não fizer isso, eu não vendo. Como é que eu vou, né? Pô, mas tá certo isso? Eu falei, não, mas imagina, senão eu não tenho lucro. Pô, mas e o que a gente aprende lá? Né? Se referindo ao centro espírita que a gente encontrava sempre lá, né? Eu falei, não, mas lá é uma coisa, aqui é meu ganha-pão, fazendo essa distinção. Não dá pra gente fazer essa distinção. Em todos os lugares nós somos um ser só, que precisamos não saber o que a mão direita ou a mão esquerda faz. Precisamos, né, dentro dos nossos compromissos materiais, atender os nossos deveres morais e espirituais, é claro. Não é cobrar só a ética e a moralidade lá do político em Brasília. Nós temos que dar o exemplo de ética e moralidade aqui no nosso círculo de alcance. Porque é muito fácil julgar o outro. Mas é difícil a gente olhar para dentro da gente mesmo e, como nesse exemplo do carro, né, assumir até um prejuízo se for o caso, mas para não prejudicar alguém. Porque materialmente eu posso conseguir isso, né? Mas espiritualmente o que acontece? Eu lesei minha consciência. Não tem como fugir disso. Né? Aí agora que a gente chegou realmente no óbolo da viúva. Vamos ler o óbolo da viúva, que é bem pequenininho aqui, ó, no item 5, né, do capítulo 13º. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio era uma espécie de caixa de pedra onde se colocava as oferendas, dinheiro ou bens, né, azeite, produção, por isso que ela era grande assim. Né? E ficava na entrada do templo. Então Jesus estava lá, como diz aqui, ó, Jesus estava sentado de frente, né? Estava lá ele sentado na rua assim de frente e observando, né? Observando de que modo o povo lançava ali o dinheiro. E viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que deitou apenas 2 pequenas moedas de 10 centavos cada uma. Isso Jesus viu, né? Aí continua aqui, ó. Chamando então os seus discípulos, agora começa a parábola, né? Lhes disse, em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. E isso porque todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Está em São Marcos e São Lucas, registrada também essa passagem. Por que a viúva? Né? Jesus pega a viúva, porque a situação da viúva lá naquela época era dramática a situação da viúva. Né? A mulher casava, tinha os filhos, né? Nós estamos falando de 2000 anos atrás, né? 2000 anos atrás, a expectativa de vida era muito baixa, né? Muito baixa. Então era muito normal, né, o marido, por exemplo, morrer jovem ainda. Né? E se a mulher ficava viúva, com os filhos, assim, a única opção dela, sabe qual que era? Era arrumar um cunhado, um irmão do marido para casar.
Era a única opção que ela tinha. Para não ser assim contra a lei, para não ser falada, para não ser... Era a única opção que ela tinha. Aí tinha que ver se algum irmão do marido queria casar com ela. Se ela conseguisse, ela ia ficar na família, ter o arrimo, né, do marido, e principalmente ia ter um arrimo do próprio templo. O templo tinha uma espécie de uma pensão lá, parece que ficou viúva e casou de novo. Porque ela não ia ter a mesma atenção do primeiro marido, mas olha que contradição, né? Porque agora, se ela não casasse de novo, ela não tinha esse arrimo. Ela ficava absolutamente entregue a si mesma. Então era uma penúria extrema, porque aí entra aquelas questões, né, do radicalismo, sabe, né, daquele orgulho lá que reinava lá. Então a mulher viúva ela era rechaçada, assim, então passava uma dificuldade extrema. E Jesus pega exatamente esse exemplo, daquela que está na extrema penúria para doar. Mas é claro que Jesus não está falando aqui especificamente do dinheiro, do bem material. Jesus está falando aqui daquilo que é feito com esforço, com sacrifício. Não necessariamente a doação material. Porque se a gente fosse radicalizar e fanatizar, a gente ia até falar, não, ela deu tudo que tinha para comer, a gente tem que fazer o mesmo, hein? Vamos pegar a despensa lá de casa e dar tudo, vamos passar fome para... Não é esse raciocínio. Não é esse. A gente precisa assim, ter o bom senso, o discernimento para compreender. Jesus está falando, olha, aquilo que é feito com o sacrifício de si mesmo tem muito mais valor. Não dei um exemplo da paciência? Quando a gente não tem paciência, o que tem mais valor? Quando a pessoa vem conversar comigo, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, eu estou atrasado, eu estou sem tempo, estou sem paciência, mas eu dou atenção à pessoa? Ou aquele dia que eu já estou de boa, eu estou afim de conversar mesmo, nossa, hoje eu agarro na conversa, que eu vou 2 horas conversando, aí vem a pessoa conversar, eu converso mesmo 2 horas. Quem que deu mais? É isso que Jesus está falando, dado aquilo que está fazendo falta para a gente. Tem muito mais valor. No item 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem lá que falando dessa questão material, tem muitas pessoas que querem ter para poder dar. Né? Fala, queria ganhar uma herança que eu ia ajudar muita gente. Né? Um outro companheiro espírita lá em São Lourenço, ele já até desencarnou muitos anos atrás, muitos anos, na década de 90, ele comprou um terreno em São Lourenço, lá um local muito bom. Né? Na época, assim, era um preço normal o terreno, hoje vale milhões de terreno. Né? Mas na época, se a gente acabava de comprar, eu um dia estava até indo para uma tarefa de manhã numa casa espírita lá. Aí ele falou assim, ó, comprei esse terreno aí, eu queria ganhar na loteria que eu ia fazer um centro espírita aí. Né? Ele falou isso na hora, eu lembrei dessa passagem do Evangelho, sabe? E a gente fica esperando a fortuna, esperando a oportunidade, esperando a abundância para aí sim ir lá ajudar. Né? Mas só que tem um problema aí, né? E a pessoa quer se ajudar primeiro para depois ajudar, né? É só a gente imaginar o Chico Xavier. Né? Como que o Chico Xavier fez quando ele foi começar o trabalho de assistência material e moral às mães, especialmente lá em Uberaba? Ele foi lá, construiu um prédio enorme, amealhou recursos e aí foi ajudar. Foi assim? Ele foi para baixo do abacateiro. As famosas reuniões do abacateiro. Ele foi para baixo do abacateiro. Ali que ele foi começar. Né? Esperar a oportunidade de ajudar, está errado. Né? Oportunidade, nós temos ela todos os dias. A oportunidade do crescimento moral, a oportunidade da melhoria, oportunidade. Né? A própria palavra é interessante, né? A origem dela. Né? Oportunidade vem de oportuno. Oportuno é um termo que vem lá do tempo da navegação à vela, onde você estava num porto, você precisava esperar que o vento soprasse para o outro porto, que ele precisava ir. Era o vento oportuno, que me leva ao outro porto. Se for um vento lá para o leste, não adianta, eu preciso esperar porque lá na Idade Média assim, desenvolveram técnicas e tal, que navegava até contra o vento, mas antes disso não. Você tinha que esperar o vento que te leva ao porto. Era o vento oportuno. A oportunidade, vem daí o termo. E é interessante, porque às vezes a gente está sempre esperando esse vento oportuno para fazer a caridade, para fazer o bem, para ajudar. Mas será que todos os dias a gente não tem essa oportunidade? É só a gente raciocinar um pouco, pensar, não, eu não tive essa oportunidade hoje. Ah, não teve? Não me foi dada essa oportunidade hoje. Então, Deus, Pai Criador, fez um dia inútil na sua vida? Ele, o Criador, fez um dia que esse dia é inútil? Faz sentido isso?
Não faz. Todos os dias a gente tem a oportunidade, sim, de fazer o bem, de trabalhar esse aspecto moral. Mas o que acontece? A gente torna esse dia inútil na nossa caminhada evolutiva. Nós tornamos muitos dias inúteis. Às vezes é um dia cheio de tarefas materiais. Mas espiritualmente nós inutilizamos aquele dia, aquela semana, aquele ano. Às vezes a gente fica patinando num determinado ponto da evolução durante muito tempo, né? O irmão Sebastião sabe, né? As tarefas, né? Às vezes, né? Ah, não, hoje está frio. Ah, não, hoje está calor. Hoje estou gripado, né? Estou sem tempo, né? Quando se convida para uma tarefa assim, né? A gente arruma uma porção de desculpa, um monte de desculpa. A gente racionaliza, sabe? A gente racionaliza, uma desculpa racional para não fazer aquilo que a nossa consciência está dizendo que a gente tem que fazer, que a gente deve fazer. Aí eu racionalizo e arrumo uma desculpa, porque eu não tenho tempo. Mas às vezes ficou 2 horas no Instagram, né? Ficou no WhatsApp. Nada contra, mas assim, é essa questão de eleger as prioridades. Todo mundo tem celular, todo mundo sabe que todo celular é um dedo duro. Você vai ali e vai te dar a utilização. Ele vai te falar quantas horas você ficou no celular naquele dia. Então, quando a gente falar que não tem tempo, vamos lá, procura na configuração lá, horas de uso. A gente vai se assustar. Hein? Vai por dia, a gente vai se assustar. Né? Então, essa do sem tempo, não é que é sem tempo. Eu escolho, eu faço escolhas e eu tenho que ser responsável por essas escolhas. É aí que começa realmente a gente chegar no sentido mais profundo do óbolo da viúva, né? Porque ele tem uma larga aplicação na nossa vivência, na nossa caminhada. Esse óbolo da viúva não é apenas a moedinha que foi dada para o sacrifício lá, não. Né? Tem muitos gestos que são sacrificiais, como aquela moeda que era do último alimento para os filhos, né? Tem gestos que são assim, dessa maneira, que você tem que arrancar forças lá de dentro de você para fazer. Às vezes, numa discussão que chegou a você, começou, sabe, às vezes qual que é o óbolo da viúva? Silêncio. E como é difícil o silêncio, né? Porque às vezes quando a gente acha que está com razão, a gente acha que tem que gritar mais que o outro, que a gente tem que vencer o outro, que a gente tem que ganhar a discussão. Sendo que às vezes o óbolo era o quê? O que era? Seria o sacrifício? O silêncio. Uma situação assim de compreensão, não é fraternal, em alguma situação chata, difícil. A gente pode imaginar assim uma fila, quem nunca, né? Tá numa fila, aquela fila chata, né? Tá de banco, lotérica, de algum lugar, aí quando vê, sempre tem um engraçadinho que vem, né? Aí tem um conhecido, aí chega ali, começa a conversar com o conhecido, vai ficando por ali, ele tá cortando a fila, a gente tá vendo. Ele quer ficar até que todos acostumem com ele ali, ele fica naquela posição, e a gente ali atrás vendo isso, quer explodir. Daqui a pouco a gente já está conversando com os outros pessoal da fila, olha lá, estamos cortando a fila, vem cá, e gera aquela confusão. Viu? O óbolo talvez não fosse a compreensão fraternal. Ele está errado? É claro que está errado. Isso não tá em discussão aqui, ele está errado. Né? Mas esse é ele com a consciência dele. Eu, na minha caminhada, qual que seria o meu gesto de sacrifício? É vencer essa minha animalidade, é vencer essa coisa aguerrida que eu tenho dentro de mim, de não aceitar nunca ceder a vez. Né? Perdão não é um óbolo, porque ninguém que vai achar que é fácil perdoar. É algo que você tem que tirar lá de dentro de você, que você tem que fazer força, que você tem que realmente se dedicar, que você dá o que você não tem para alcançar aquele perdão. Né? A caminhada, Jesus, ele não prometeu facilidade para a gente em momento nenhum. Né? Ele falou, quer me seguir? Toma a tua cruz e vem atrás de mim. Toma a tua cruz, isso é esforço. As nossas responsabilidades vamos assumir e levar adiante. Né? Nós sempre seremos convocados, né, a dar esse melhor esforço, sabe? Dar essa contribuição. Isso todos os dias nós temos esse vento oportuno. Né? Uma prece de intercessão por alguém. Principalmente alguém que a gente tem problema. Né? Orai pelos que vos perseguem, caluniam, né? É isso que Jesus está falando. Né? Faz com sacrifício, com esforço, faz aquela prece intercessória. Pela pessoa, se é uma pessoa que você tem problema, pela pessoa, pela gente mesmo, para a gente resolver no coração da gente aquilo.
uma referência positiva a alguém, vem alguém falando mal do outro, não é só não cortar, não ouvir, mas de repente a gente vai lembrar alguma coisa boa que a pessoa já fez e fala, mas né, não compreender, né, esse irmão está aí, né? Se é algo grave, né, está enfermo, mas ele tem um potencial aí, é fazer uma referência positiva. Né? Tudo isso são pequenas moedas assim que a gente vai botando no gasofilácio da vida, sabe? São oportunidades que a gente vai, né, aproveitando no nosso dia a dia. Né? É aquilo da gente caminhar realmente assumindo o lado, nós aqui na condição de encarnados, né, o nosso lado material, atendendo às injunções do plano material, tudo aquilo que a gente precisa fazer materialmente, de trabalhar, de estudar, de conviver, né? Mas atendendo também as nossas prioridades espirituais. Né? E isso é uma mão não sabe o que a outra faz. É caminhar nessa dualidade que nós somos aqui nesse momento, porque às vezes a gente desencarna e carrega essa materialidade. A gente está cansado de ler isso nos livros, principalmente André Luiz e vários outros, né? Irmãos absolutamente materializados, que sem o corpo físico ainda estão intimamente, intrinsecamente ligados à matéria e sofrem imensamente por isso. Dá para improvisar esse desapego? Dá para improvisar essa libertação, assim, entre aspas? Não, é um trabalho do dia a dia. É algo assim que a gente faz com esforço, com sacrifício de cada hora. Então é sempre mais feliz aquele que doa, é mais feliz aquele que não criou confusão na fila com aquele que cortou. Aquele que cortou a fila talvez tenha uma satisfação ali, ó, passei na frente, ó, povo bobo, ficou 2 horas na fila, eu fiquei aqui só uns minutinhos. Ele tem uma satisfação íntima que dura muito pouco. Dura muito pouco e fica registrado na consciência da pessoa, porque tudo fica registrado na nossa consciência. O que a gente faz de bom e de ruim, o que está do nosso lado direito ou no nosso lado esquerdo. Então, que cada esforço nosso possa ser como esse óvulo assim, da viúva. Que a gente possa realmente fazer o que é mais difícil. O que é mais difícil é o mais certo, espiritualmente. Vocês não tenham dúvida disso. O que é mais difícil é o mais certo. Né? Não é sem razão que Jesus falou, esforçai-vos de entrar pela porta estreita. O caminho da vida ele é estreito, do mundo é largo. Ou seja, você quer seguir a maré? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. É o caminho da facilidade. Todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Agora, quando a gente atende a consciência e às vezes vai contra a corrente, aí é a porta estreita. Aí é o caminho estreito. É o caminho do esforço, é o caminho, muitas vezes, até do sacrifício, da abnegação. O caminho que não é fácil. Mas é o que Jesus nos chama a atenção nessa parábola do óvulo da viúva. Olha, vamos ver o que é mais difícil, porque esse é a ação que vai ter mais valor para a gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que a gente possa, em outras oportunidades, né, continuar desenvolvendo o assunto e outras reflexões. Né? Muita paz, muita luz a todos.